Olá, meus caros, tudo bem? Continuando então, agora as excludentes de ilicitude. Vamos adentrar as excludentes em espécies previstas no Código Penal, tudo bem? Estrito cumprimento de dever legal, exercício irregular de um direito, estado de necessidade e legítima defesa. O que eu fiz? Eu coloquei na ordem de que cai prova. Então eu começo para aquelas que caem menos e vou para aquelas que caem mais, para a gente fechar com chave de ouro. O que cai menos? Cai menos exercício irregular de um direito, estrito cumprimento de dever legal. Depois, estado de necessidade. Depois, legítima defesa. Então a ordem será essa. Estudaremos estrito cumprimento de dever legal, exercício irregular de um direito, estado de necessidade e, por último, legítima defesa. Tudo bem? Então, começando então por estrito cumprimento de dever legal e exercício irregular de um direito. Show de bola? Tranquilo? Na tela. Iremos estudar então estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito. E olha só, interessante. Apesar desses nomes serem completamente diferentes, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, apesar de os nomes serem completamente diferentes, eles querem dizer praticamente a mesma coisa. Eles querem dizer praticamente a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é quase. Tudo bem? Quando eu falo estrito cumprimento, é quase a mesma coisa, na verdade é a mesma coisa, de dizer exercício regular. O que é o estrito cumprimento? O que é o cumprimento estrito? É sem excesso. É o cumprimento sem excesso. Esse é o cumprimento estrito, sem excesso. E o que é o exercício regular? É o exercício sem excesso. Então, estrito cumprimento e exercício regular é exercer nos limites, sem se exceder. Então, um ele fala estrito cumprimento, o outro fala exercício regular. É a mesma coisa. Mesma coisa, é agir sem excesso. Tudo bem? Estrito cumprimento do dever legal, dever direto da lei. A lei impõe. A lei impõe. Exercício regular de um direito, a lei faculta. A lei te dá um direito. Então, a única diferença está aí. Dever legal, direito. Dever legal, a lei impõe. Direito, a lei faculta. Se a lei te impõe, você é obrigado a fazer. E se você faz agindo conforme a lei, você está em estrito cumprimento do dever legal. Se a lei faculta, se a lei te dá um direito e você age dentro desse direito, você estará em exercício regular de um direito. Estrito cumprimento e exercício regular é a mesma coisa, sem excesso. O que modifica é o dever legal e o direito. Dever legal, a lei impõe. Direito, a lei faculta. A lei te dá um direito, é uma faculdade. Direito é faculdade, você exerce se o quiser. Direito é faculdade, você exerce se o quiser. Dever legal não, você é obrigado a agir. O estrito cumprimento do dever legal é direcionado a agentes públicos, onde eles são obrigados a agir. Têm o dever legal de agir. Eles têm o dever legal de agir. O exercício regular de um direito é direcionado aos particulares, onde a lei dá o direito de agir. A lei dá um direito a eles. Então, o exercício regular de um direito é um direito direcionado aos particulares. Lembrando lá do princípio de legalidade constitucional do artigo 5º, inciso 2 e do artigo 37, a mesma ideia aqui. O artigo 37 traz a OLIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa legalidade do 37, a legalidade pública, a legalidade da administração pública, o administrador só pode fazer aquilo que está na lei. Ele é obrigado a fazer aquilo que está na lei, é um dever para ele. Se ele age, ele estará agindo em estrito cumprimento do dever legal. É aquela legalidade lá. O artigo 5º, inciso 2, traz a legalidade do particular. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. É mais ampla. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. É o direito que a lei dá. É faculdade, exerce se o quiser, ele não é obrigado. Exerce se o quiser. Ele não é obrigado. Logo, se ele age no direito, sem excessos, exercício regular, será exercício regular de um direito. Olha que exemplo simples, fácil de já compreender isso aqui. Se eu retiro a liberdade de alguém, retirar a liberdade, eu estou praticando uma conduta típica.
seja um constrangimento, seja um sequestro, um cárcere privado, retirando a liberdade. Retirar a liberdade de alguém é conduta típica, tudo bem? Mas, se eu retiro a liberdade de alguém na prisão em flagrante, porque ele está em flagrante, a situação é outra. Apesar de a minha conduta ser típica, ela não é ilícita, porque eu tenho uma excludente de ilicitude. Qual excludente? Professor, agora pegou. Se o policial prende alguém em flagrante, o policial age com o estrito cumprimento de um dever legal, porque ele é obrigado a prender. É um dever imposto pela lei. Se o particular pode prender em flagrante? Pode, o flagrante discricionário, flagrante facultativo. O particular, ele pode prender em flagrante. A lei dá esse direito a ele. Então, se ele prende em flagrante a vítima ou um particular, temos aí um caso de quê? Exercício regular de um direito. Mesmo fato, é a prisão em flagrante. Prisão em flagrante por policiais, estrito cumprimento de um dever legal. Prisão em flagrante por particulares, exercício regular de um direito. Simples, fácil, nada demais. Nada demais. Lembrando que o Código Penal, já vimos até a questão, o Código Penal, ele não conceitua o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Mas eu acabei de conceituar contigo. Quem faz isso é a doutrina. E faz de forma bem tranquila. Estrito cumprimento, é cumprimento sem excesso. Estrito cumprimento de um dever legal, é um dever imposto pela lei, direcionados a servidores públicos. Exercício regular é um exercício sem excesso. Exercício regular de um direito dado pela lei. Então, um direito que a lei te deu. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Com essa introdução, fica bem mais fácil, fica bem mais tranquilo o aprendizado dos institutos. Tá? Fica bem mais tranquilo o aprendizado dos institutos. O Código Penal não as define. Não existe definição no Código Penal. Cabendo à doutrina tal tarefa. Cabendo à doutrina tal tarefa. A doutrina que conceitua estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Elementos do estrito cumprimento de um dever legal. Ordem legal. Essa ordem legal aqui tem-se entendido que é em sentido amplo. Leis, decretos, regulamentos. Essa ordem legal tem-se entendido que é em sentido amplo. Ok? Tem-se entendido que é sentido amplo. Só um cuidado. Às vezes, me desculpe falar dessa forma, mas acontece. Às vezes, o examinador não sabe. Às vezes, ele não sabe. Às vezes, ele coloca a questão lá sem saber direito. E ele cobra de um jeito. Quer ver um exemplo? Médico. Médico agindo ali na medicina. E ele vai lá e pratica algo, né? Pratica alguma coisa que acaba morrendo. Dentro da atividade. Em prova, você vai dizer o quê? Que é estrito cumprimento do dever legal ou é exercício regular de um direito? Em prova, você aprendeu assim e não diga que está errado, em prova diga que está certo. Você vai dizer que é exercício regular de um direito. Em prova, é exercício regular de um direito. Ele é um particular, agindo, né? Exercício regular de um direito. Mas, não. Na verdade, não. Nem sempre. Porque, às vezes, ele age vinculado. Ele age porque há uma imposição no agir dele. Professor, imposição de quem? Do Conselho Federal de Medicina. Às vezes o Conselho edita regulamentos, normas que obrigam ele a agir daquela forma. O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia. É direito público. Está obrigando ele a agir. Se está obrigando ele a agir, em tese, estrito cumprimento do dever legal, lei em sentido amplo. Mas, em prova, por favor, diga. Em prova, normalmente vai dizer o quê? É exercício regular de um direito, tá? Então, para a prova aqui pra gente, você sempre vai dizer, olha, se for uma relação de direito público, é estrito cumprimento do dever legal. Se for uma relação de direito privado, uma profissão, aí você vai dizer que é exercício regular de um direito. Tudo bem? Falou profissão, normalmente, exercício regular de um direito. Condutas típicas praticadas dentro do exercício regular da profissão. Tá? Condutas típicas praticadas dentro do exercício regular da profissão. O caso do médico, o caso do boxeador, o caso do cara do MMA.
que pratica lesão dentro do exercício regular de direito de sua profissão. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Adiante, na tela. Show de bola. Ordem legal é o dever legal, né? Essa ordem deriva diretamente da lei, ele segue o que está na lei. E o cumprimento dele deve ser estrito. Não pode agir com excesso. Ele responde pelo excesso. Tá? O agente responde pelo excesso. E o elemento subjetivo, né? A ciência de que essa ordem vem da lei. Tá? O elemento aí subjetivo. Todo excludente vai ter o seu elemento subjetivo, o saber, né? Agir sabendo que está de acordo com a lei. Ok? Não valendo aí ordens sociais, morais, religiosas. O que vale é a ordem legal. Então, o que vale é a ordem legal. Exemplos. Policiais efetuando prisões, oficiais cumprindo mandado, oficiais de justiça lá cumprindo mandado de intimação. Ok? São exemplos de estrito cumprimento de um dever legal. Às vezes o oficial, para realizar uma penhora, ele invade um domicílio. Essa invasão de domicílio é em estrito cumprimento de um dever legal. Um mandado de busca e apreensão é uma invasão do domicílio, mas em estrito cumprimento do dever legal. Questões. E se a ordem for emanada de superior hierárquico? Cuidado. Para que seja estrito cumprimento do dever legal, a ordem tem que vir direto da lei, a lei que determina. Se for uma ordem emanada de um superior hierárquico, deixa de ser estrito cumprimento do dever legal e passa a ser obediência à ordem de superior hierárquico. Tá? Essa é a obediência hierárquica. Tudo bem? Que é uma causa de exclusão da culpabilidade. A obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. É uma causa de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Causa de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Não é causa de exclusão da ilicitude, conforme o nosso estrito cumprimento de um dever legal. Então, a ordem deriva direto de lei, exclui ilicitude. Ordem deriva de superior hierárquico, desde que não seja manifestamente legal, é causa de exclusão da culpabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Questãozinha boa de prova. Na tela. Vamos lá. Atirar em preso para evitar a fuga. Não pode. Não pode. Tudo bem? Professor, estou cumprindo a lei. Não, a lei manda não atirar, tá? A lei fala para você não atirar. Não pode atirar em preso para evitar fuga. Não pode. Você só pode atirar no preso ou atirar em alguma pessoa para se proteger, legítima defesa própria ou de terceiro. Senão, não pode. Senão, não pode. Ok? Tranquilo? Policial que mata preso durante tiroteio. Ah, o policial matou preso. Ele está em estrito cumprimento do dever legal ou ele está em legítima defesa? Policial que mata preso está em legítima... Policial que mata preso não. Policial que está preso ali, mas é bandido. Né? Durante tiroteio é bandido, não é preso. Policial que mata o bandido durante tiroteio, ele está em legítima defesa própria ou de terceiros. Ele não está em estrito cumprimento do dever legal, porque não existe o dever legal de matar. Tá? Não existe o dever legal de matar. Ok? Ele está em legítima defesa. Ele está em legítima defesa. Professor, existe alguma situação que o policial, que o agente público mata em estrito cumprimento do dever legal? Existe. Existe. Lembre-se aqui, eu vou te dar duas situações, tá? Antes de chegar nas duas, eu vou te dar uma ideia geral. Lembre-se de Tiradentes. Tiradentes foi enforcado, enforcamento. O enforcamento foi uma pena aplicada a ele. Uma pena que o Estado aplicou a ele. A pena de morte. Ele aplicou a pena de morte. O Estado aplicou a ele a pena de morte. O carrasco que executa a pena de morte, ele está matando em estrito cumprimento de dever legal. Professor, na prática hoje, seria possível? Sim. É possível pena de morte no Brasil? Sim, em caso de guerra declarada. Então, no caso de guerra declarada, como é que se dá a morte? Código Penal Militar é por fuzilamento. Quem é que vai fuzilar? Um soldado. Então, na hora do fuzilamento, alguém vai fuzilar. Essa pessoa que fuzila, aplicando a pena de morte, eu entendo que ela está em
estrito cumprimento de dever legal. Não está em legítima defesa ali, não está defendendo. Não é. É estrito cumprimento de dever legal. Situação possível. Da situação possível. Um outro exemplo que doutrina não cita, que eu poderia aqui colocar para você, é o exemplo da lei do abate. Artigo 303 da CBA, do CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica. Nesse caso, o avião entra no Brasil sem plano de voo, sem comunicador, ele entra escondido. Um avião brasileiro pode ir lá bater. Para bater, vários procedimentos são realizados. Comunicação visual, tiro. Existe aí o tiro de advertência, dá um disparo de advertência para ver se aquele avião lá se comunica e tudo mais. Por último, abate. Quando ele abate, ele mata quem está lá dentro. Eu vou atirar no avião, você acha que a pessoa vai sobreviver? Não vai, a regra é não sobreviver. Eu entendo que nesse caso, ao abater o avião, o piloto da Força Aérea, meus amigos são pilotos, né? Eu sou da turma de 2004 EPICAR, são todos capitães da aeronáutica, pilotos de caça, tem vários. Então, quando ele vai lá e abate, ele está em estrito cumprimento dever legal. Não está em legítima defesa, não. Ah, legítima defesa da pátria, posso até dizer, né? Mas aí não seria uma legítima defesa própria mesmo. Seria uma legítima defesa da pátria, que é, no caso ali, estrito cumprimento dever legal. Tanto que eu poderia dizer também que ele está cumprindo diretamente uma ordem, porque para ele abater, tem que vir uma ordem direta. Para ele abater tem que vir uma ordem direta do presidente da República ou do comandante das forças. No caso ali, comandante da aeronáutica. Tudo bem? Aí não seria legítima defesa. Tudo bem? Tranquilo? Na tela, vamos adiante. Próximo tópico, próximo ponto. Comunicabilidade do estrito cumprimento ao particular. Possível. Professor, você disse que estrito cumprimento é do agente público. E exercício regular é de um particular. Mas é possível que o particular esteja em estrito cumprimento quando ele está em concurso com o agente público. Então, o oficial de justiça vai cumprir um mandado. E para cumprir o mandado, ele solicita o auxílio de particulares, sem problema. O policial vai efetuar uma prisão e solicita o auxílio de particulares, sem problema. Existe aqui uma comunicabilidade ao particular do estrito cumprimento de dever legal. Comunicabilidade ao particular do estrito cumprimento do dever legal, sem problema nenhum. Tudo bem? Sem problema nenhum. Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante. Então, o particular, ele pode agir em estrito cumprimento de dever legal? Pode, quando ele está em concurso com o agente público. Quando ele está em concurso com o agente público. Perfeito? Questãozinha pra gente, ó. Com relação ao disposto na parte geral do Código Penal, ao inquérito policial e a prisão, prova de técnico legislativo da Câmara dos Deputados, 2014, questão simples. Só trouxe aí para te demonstrar como é que caiu. Haverá isenção de pena se o agente praticar o fato em estrito cumprimento de dever legal. Olha só, o termo isenção de pena significa excludente de culpabilidade. O termo que significa excludente de ilicitude é o termo não há crime. Então está errado. Então não haverá isenção de pena, é não há crime. Não há crime se o fato é praticado em estrito cumprimento de dever legal. Gabarito errado. Questão simples, tranquila, não dá mais para errar isso em prova, né? Tipo de coisa que a gente não pode errar mais em prova. Tudo bem? Próxima questão. Acerca do concurso de crimes, concurso de pessoas e das causas de exclusão de ilicitude, julgue o item que se segue. O agente policial, ao submeter o preso aos procedimentos estabelecidos em lei, como, por exemplo, a identificação datiloscópica, quando autorizada, né, e ao reconhecimento de pessoas e coisas no curso do inquérito policial, encontra-se amparado pelo exercício regular de direito, 2013, Polícia Civil da Bahia, escrivão de polícia, respondendo criminalmente nos casos de excesso doloso ou culposo. Certo ou errado? Errado. Não é exercício regular de um direito. É policial, agente público, procedimento estabelecido em lei. É estrito cumprimento de um dever legal. É estrito cumprimento de um dever legal. Questão simples, que a gente não pode errar. Próximo instituto. Já adiantei para você o conceito, agora está bem mais fácil.
Vamos só fechar agora o caixão. Exercício regular de um direito. Requisitos para exercício regular de um direito. Primeiro, que haja uma norma concedendo tal direito. É um direito aí previsto em lei, um direito que existe, melhor dizendo, né? Tem que existir uma norma concedendo tal direito. Direito de exercer a profissão. Que o exercício desse direito seja feito de forma regular, sem excessos. Caso contrário, o agente responderá pelo excesso, como já falado, doloso ou culposo. Então, quando eu falo exercício regular, é a mesma coisa de cumprimento estrito. É a mesma coisa de cumprimento estrito. Estrito cumprimento de dever legal. É um cumprimento estrito, sem excesso. Exercício regular de um direito é um exercício regular, sem excessos. Tudo bem? A diferença é que lá é dever legal e aqui é direito. E por último, que o agente é o elemento subjetivo. Que o agente saiba que está agindo sob o amparo da norma permissiva. Você já aprendeu comigo o que significa norma permissiva, né? É uma norma que traz uma excludente da ilicitude. O elemento, então, aí, subjetivo. É o elemento subjetivo. Perceba que a diferença são 3 requisitos, né? Quando você olha para estrito cumprimento de dever legal e para exercício regular de direito, só se modifica o primeiro requisito. O primeiro fala que o dever derive da lei, e o segundo fala que haja norma concedendo o direito. Os outros 2 requisitos são iguais, que é não agir com excesso e o elemento subjetivo. O segundo e o terceiro requisito são iguais, né? Não agir com excessos e o elemento subjetivo, saber, né? Saber que está no excludente. Ok? Conduta amparada em costume. Existe uma discussão sobre conduta amparada em costume. Se a conduta amparada em costume poderia ser exercício regular de um direito. Trouxe aqui exemplos de casos que envolvam exercício regular de um direito. Por exemplo, prisão em flagrante por particular. Olha só, para a prova, ó. Intervenções médicas e cirúrgicas são casos de prova de exercício regular de um direito. Tudo bem? E violência esportiva. A violência esportiva em prova também exercício regular de um direito. Ok? Só um cuidado, ó. Se você assistiu a aula de princípios, eu falei sobre o princípio da adequação social. Lesões praticadas durante uma pelada de rua é adequação social, não é exercício regular de um direito. Porque, para ser exercício regular de um direito, a pessoa tem que agir dentro das normas do esporte. Então tem que ser o futebol jogado bonitinho dentro da norma. Tem que ser o boxe dentro da norma, tem que ser o MMA dentro da norma. E aí eu tenho o exercício regular de um direito. É a violência dentro do direito ao esporte. A peladinha de rua exclui-se tipicidade pelo princípio da adequação social. Tudo bem? Não confunda os dois, são muito próximos, né? Mas um será exercício regular de direito e o outro será adequação social. Tudo bem? Na tela. O que são as ofendículas? Ofendículos ou ofensáculos? O que são ofendículas, ofendículos ou ofensáculos? É a chamada defesa mecânica predisposta. Então, ofendículos, ofensáculos ou ofendículas é a defesa mecânica predisposta. O que é isso, professor? É aquela defesa mecânica que você coloca na sua casa de forma prévia. O caco de vidro, a cerca elétrica, você coloca ali uma defesa. Qual é a natureza jurídica do ofendículo? Hoje, entende-se que o ofendículo é o quê para o direito? Cuidado que o ofendículo não é causa supralegal de exclusão da ilicitude, conforme alguns materiais falam. Não é. Na verdade, ele é entendido como uma causa legal. Qual delas queremos dizer? A doutrina tem entendido o seguinte, que na hora que você coloca lá a cerca, que você coloca lá o caco de vidro, antigamente tinha aqueles portões que tinham uma lança na ponta, né? Coloca ali a lança na ponta, é um ofendículo, um ofensáculo. Nesses casos, a doutrina tem entendido que na hora da colocação é um exercício regular de um direito. E na hora que ele é utilizado, ou seja, na hora que ele causa a lesão, é legítima defesa. Na hora da colocação, exercício regular de um direito. Na hora da utilização,
É legítima defesa. E alguns dizem que seria legítima defesa pré-ordenada, e em prova tem aparecido como correto a legítima defesa pré-ordenada, embora eu não concorde. Eu entendo que é exercício regular de um direito na colocação e legítima defesa na utilização. E não uma legítima defesa pré-ordenada, é uma legítima defesa real, na hora que está acontecendo. Alguns dizem que é legítima defesa pré-ordenada, e isso tem caído em prova como correto. Tudo bem? Na tela. Fechando aqui o nosso ofendículo, o ofensáculo, tem um detalhe importante que é o seguinte, ó. O ofendículo, o ofensáculo, ele não pode ser colocado de forma a ferir gravemente o ofensor. Por que ofensor? Ofensor é aquela pessoa que vem ali violar a sua casa e tudo mais, é o ofensor. O ofendículo não pode ser colocado de forma a oferir gravemente o ofensor. Exemplo, eu vou colocar um mecanismo aqui que ele abre a porta e a arma tira, dispara. O ofendículo. Só que nesse caso você responde. Por quê? Porque mata. Então o ofendículo ele tem que ser regular, não pode ter excessos. Professor, vou colocar aqui uma cerca elétrica que se a pessoa encostar, a energia elétrica repassada para ela será tão grande que ela vai morrer. Você responde, porque você agiu com excesso. Tudo bem? Aí não pode. Aí não pode. Beleza? E por último aqui a nossa tipicidade conglobante. Já vimos isso em tipicidade. O que é a tipicidade conglobante de Zaffaroni? É entender que a tipicidade ela é formada pela tipicidade formal e pela conglobante. E essa conglobante seria a mistura da tipicidade material e os atos antes, as condutas antinormativas. Então, para Zaffaroni, eu só teria tipicidade conglobante quando o agente praticasse uma conduta não fomentada pela norma, não autorizada pela norma. Se a norma autoriza, essa conduta não é antinormativa. Se a norma fomenta, essa conduta não é antinormativa. Para Zaffaroni, os principais casos de exercício regular de um direito e de estrito cumprimento do dever legal seriam resolvidos em tipicidade, dentro da tipicidade conglobante. Existiria um esvaziamento quase que completo, não completo, mas quase que completo, do exercício regular de um direito e do estrito cumprimento do dever legal. Porque todos esses casos, a lei fomenta, a lei ordena. Se a lei ordena, se a lei fomenta, Zaffaroni entende que não deve ser da ilicitude, que eu tenho que trazer isso para dentro do tipo. O fato somente será típico se ele for antinormativo, quando a norma não fomenta, quando a norma não autoriza, quando a norma não obriga. Fomenta ou obriga. Ok? Fomenta ou obriga. Então, para Zaffaroni, condutas que não são antinormativas, a conduta praticada pelo boxeador, isso é fomentado pela norma. A conduta praticada pelo médico em uma cirurgia terapêutica, isso é fomentado pela norma. O policial que prende, isso é uma obrigação que a norma dá. O oficial de justiça que vai realizar o mandado, a norma obriga. Nesses casos, essas condutas não são antinormativas. Logo, para ele, não há tipicidade. Eu não olho ilicitude para ele, eu olho tipicidade. Eu excluo a própria tipicidade. Então, ele meio que... Professores falam assim, ó, pode até cair em prova. Existe uma junção do fato típico da ilicitude. Não de toda a ilicitude, mas do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de um direito. Porque a norma fomenta, a norma obriga. No estado de necessidade, na legítima defesa, a norma não fomenta nem obriga. A norma autoriza. Tá? A norma não fomenta nem obriga. Somente nos casos que a norma fomenta, a norma obriga. São casos que não são antinormativos. Tudo bem? Isso é a nossa tipicidade conglobante. Essa é a nossa tipicidade conglobante. Aprendemos de tipicidade e agora olhamos novamente. Só um cuidado. Se o médico vai realizar uma cirurgia estética, a norma não fomenta, não obriga. Logo, para Zaffaroni, isso ainda seria exercício regular de um direito. Ou seja, ele não zera o exercício regular do direito, ele apenas esvazia, não totalmente. Então existem casos que para ele continua sendo exercício regular do direito. É o caso aí da intervenção médica estética. Agora, a intervenção médica terapêutica exclui-se a tipicidade conglobante, porque a norma obriga, a norma fomenta. Aí exclui-se a tipicidade conglobante
porque nesse caso não haverá a antinormatividade. Tudo bem? Tranquilo? Com isso, fechamos aqui a nossa tipicidade conglobante e os estudos de exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal. Espero você, então, na continuidade. Tchau, tchau.